No vídeo de hoje nós vamos justamente falar sobre definir e idear um projeto. No vídeo de ontem eu falei sobre ter dados, informações de pesquisa, juntar a galera e cair matando para achar alguma coisa no meio de tanta informação. Vale tirar de uma pesquisa os possíveis problemas. Muitas vezes chamamos isso de revelar as dores dos usuários. Nesse momento, idear significa você então começar a pensar em soluções. Na primeira etapa, você acha os problemas e oportunidades. Nessa segunda etapa, então você começa a ver as possíveis formas de resolver os problemas e valorizar as oportunidades. Nós sempre começamos abrindo pra caramba, para que depois, em determinado momento, a gente comece então a fechar num ponto ou em pontos que podem interessar a empresa, ao usuário e que nós achamos interessantes. Durante esse momento você pode usar vários tipos de nomes e métodos. Pode ser brainstorm, pode ser design thinking ou simplesmente como a gente chama, uma reunião de discussão moderada por designers. Eu vou chamá-los de workshops de ideação. É interessante quando designers podem atuar como uma ponte que viabiliza soluções que façam sentido, coisas que produtos realmente possam resolver. Sessões de ideação podem levar dias. Se você tem tempo, então aproveite. Podem ser organizadas da forma como você quiser. No nosso caso, nós usamos quadros, papéis, com pontos relevantes dos dados que nós tínhamos coletado da pesquisa e começamos a ver o que mais chama a atenção. Já usamos post-its, já usamos workshops de cocriação, mural de possibilidades, design thinking, partes de design thinking. E lembre-se, cada vez mais você deve se aproximar dos objetivos de negócios da empresa. É para vender mais, ganhar usuários, branding. E nessa hora o designer e o gerente de produto, eles são fundamentais para traçar esse caminho com o restante do time. Juntando todos os envolvidos, gerentes, designers, desenvolvedores, para pensar, para focar em achar uma solução. E pense nisso, nós aplicamos muito assim, o máximo de pessoas possíveis, com olhares diferentes. Sempre ajudam e ajudaram a trazer boas ideias. Não deve ter um limite numérico de ideias, muito menos apego. No processo de convergência, de fechar alguma coisa, é muito importante você começar a pensar em MVP. Quando o desenho das ideias começam a fazer mais sentido, é importante também começar a definir as prioridades. O que tem mais valor para o usuário, o que deve ser o coração do seu produto, o núcleo da solução para entrar no produto logo de cara. O The Minimum Viable Product, ou o produto mínimo viável, é uma premissa importantíssima nesse momento. Nesse ponto eu sempre bato nessa tecla. Pensar em um MVP é uma forma de validar hipóteses de um produto e otimizar tempo de desenvolvimento. É aquela historinha que se você não tem experiência em fazer doces, mas quer entrar nesse ramo de negócios, de mercado, você primeiro entrega um cupcake e vai aprimorando as técnicas, você poupa ingredientes, horas, frustrações e entrega algo que pode agradar o consumidor. Porque isso vai se alinhar às expectativas internas e externas. Com o tempo, você observa a demanda e começa a aprimorar. Aí você parte para uma torta, para um bolo de aniversário, até chegar num super bolo de casamento, assim, super produzido, aquelas coisas fantásticas. É uma forma de construção gradativa, conforme o seu aprendizado e a requisição de demanda do mercado. Em alguns casos, depois de momentos de ideações, algumas empresas têm um produto digital tão complexo, tão gigante, com o objetivo de atingir o máximo possível de pessoas com uma infinidade de funcionalidades que no final das contas eles não entregam nada e gastaram horas e horas de um time pra caramba. Pensar em um produto mínimo viável é pensar em entregar algo sustentável e que conforme o usuário responda ao seu produto, você o vai desenvolvendo. Você entregará mais, investirá mais tempo de outra maneira. Nos nossos produtos e no produto que nós tínhamos a grande pesquisa,
o conceito de pensar em um MVP se encaixa muito bem. Grande parte das tecnologias que usamos e também o próprio segmento era um pouco desconhecido, então pensar em MVP diminuiria os riscos em relação a isso. Pensa só, para que eu ia gastar tempo e querer tuchar de funcionalidades no produto, sem que eu nem sabia se seriam no final usados? Escolher as principais entregas e que seriam o que realmente agregariam valor para o produto sempre foi a escolha certa. É a escolha certa. Pois você depois vai desdobrando o produto conforme você vai acompanhando o que os seus consumidores, o que as pessoas podem gostar ou pedir. Para chegar nessas conclusões, você precisa ter ideias. Traçar como o seu usuário vai usar aquilo que você está pensando. Nós desenhamos vários passos, contextos, itens que tiramos da pesquisa, da análise. Nada era achismo. Tudo com argumentos que podiam nos mostrar que as pessoas, de certa forma, poderiam usar os nossos produtos do jeito que nós pensamos e que estávamos criando. Tínhamos a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, o alinhamento ao objetivo de negócios, a ideação em cima das dores do usuário, o mapeamento de sua possível jornada, e estávamos também desenhando os possíveis objetivos de experiência do usuário. E ainda, tudo alinhado aos objetivos de negócio. É coisa pra caramba. E aí, assim, sendo bem prático, o que nós fizemos algumas vezes foi reunir o maior número de pessoas envolvidas no projeto possível e da forma mais heterogênea também. Depois é importante que todos entendam bem o cenário em que deverão trabalhar, as ideias que vão trabalhar, conhecendo todos os elementos relativos à questão principal. Procure realizar uma espécie de excursão com a equipe, relacionada diretamente com o problema principal. Podemos chamar de brainstorm, workshop, mesa redonda. A questão aqui é sobre como expandir a gama de soluções, sempre procurando gerar o máximo de ideias possíveis. Esclareça que nessa fase é importante a quantidade e não a qualidade. Não se deve julgar, obviamente. Apenas uma discussão por vez. Pensem visualmente e encoraje as ideias malucas. Sempre, nesse momento, vale a pena viajar mesmo. Por isso, muitos usam post-its, cartazes, coisas para escrever, desenhar, anotar, descrever tudo aquilo que estão pensando. Depois de ter expandido a gama de soluções possíveis, então nós definimos os critérios de eliminação com base nos objetivos e dados das pesquisas, para que se consiga obter um número gerenciável de ideias. Com os critérios definidos, nós reduzimos o número para uma lista priorizada, contendo de 3 a 5 potenciais grandes ideias e suas funcionalidades. Então, com essas ideias em vista, nós realizamos um esboço de cada uma, algumas vezes protótipos, para que assim a gente possa validar a melhor opção. Começamos com toda essa informação, a desenhar o que poderia ser o produto, que incluía então documentos com possíveis fluxos. Discutimos em salas de reunião com todo o time, colocar todos debruçados numa mesa, elaborando os principais pontos do produto. Sempre focamos em trabalhar com todo o time nessas etapas. Envolver todo mundo faz com que o time inteiro se torne responsável. Isso também dá clareza para o time e para os gerentes, para os diretores. Faz com que todos se sintam seguros do que está sendo desenvolvido e menos preocupados. É deixar todos no mesmo barco. Pensar em funcionalidades que possam pelo menos dar o pontapé inicial para um produto lançável não significa que não poderíamos idear um produto completo, enxergar o quadro todo, total, inteiro. Mas isso é backlog, que será respondido se é útil e funcional conforme os dados e testes com os usuários, assim que você começar a ter resposta para isso. É importante também saber ter desapego. Isso tem que ser trabalhado em vários momentos durante um projeto. Sei como é duro, você vai gastar horas e horas pensando, trabalhando num projeto. Quando chega nas mãos do usuário, ele usa da forma como ele quiser e como ele acha que deve. Mas esse é o ponto. Você ficou dentro de uma sala, dentro de uma empresa, pensando numa coisa que na hora que vai pra rua pode ser diferente. É uma coisa de expectativa e realidade. Os produtos digitais ou não, na hora do vamos ver, acabam se adequando à forma como as pessoas acham mais fáceis
para elas. O que reforça que ficar 100% trancafiado em suas opiniões, dentro de 4 paredes, te isola ainda mais do mundo real. E aquele produto que poderia ser apenas usado de forma diferente, na verdade, pode nem ser usado pelo usuário. Finalmente tínhamos uma ideação desenhada, com o mínimo de funcionalidades pensadas, mas que pudessem cobrir a maioria dos problemas que os usuários apresentaram em todas as coletas de informações que nós fizemos. Com um desenho ainda um pouco hipotético, até montamos e desdobramos uma visão do produto para os próximos 7 meses, mas com a consciência de que o produto deve ser mutável, para que mudanças possam acontecer a qualquer momento, por oportunidades de mercado ou por problemas não mapeados, algumas variáveis incontroláveis, por exemplo. Existem muitos produtos que no final o usuário usou da forma completamente diferente daquilo que os seus criadores pensaram. Você vê aplicativos sociais que viraram canais até de prostituição. Você tem aplicativos que queriam juntar pessoas e viraram classificados de compra. Você tem produtos que eram para poesia e fotos e viraram lugar para diários do dia a dia. O usuário muda. Coisas que, na verdade, nem que os designers, gerentes e desenvolvedores quisessem, eles não iam conseguir prever como os usuários realmente iriam usar. Mas mesmo com essas variáveis incontroláveis de uso que os usuários podem usar o seu produto, você tem que tentar cobrir o máximo que você pode, ouvir o maior número possível de pessoas. E é por isso que o próximo passo é saber validar, entregar versões iniciais do seu produto para saber se o caminho está um pouco certo ou ainda tem muito o que você precisa arrumar. Ah, e falando de personas, muitas vezes, por exemplo, o uso de personas em projetos pode ser algo que, em vez de resolver o projeto, pode, na verdade, atrapalhar. Pois se as personas não forem muito bem trabalhadas, você acaba criando seres viciados na sua forma de pensar e completamente longe da realidade. O uso de personas é muito útil para empresas que realmente não possuem contato ou chance de falar com as pessoas, com o consumidor final, com os usuários. Empresas, por exemplo, B2B, corporações que criam mainframes, ou sistemas para engenheiros de voo, por exemplo. Como é que você vai parar para falar com pessoas, com profissionais que são engenheiros de voo e estão constantemente trabalhando em empresas gigantescas e super ocupados? Não tem como. Muitas vezes não dá. Agora, se você tem a chance de contactar, de ver, de falar com o usuário final, você diminui consideravelmente as chances de deixar passar comportamentos importantíssimos para o seu produto. No episódio de amanhã, nós vamos continuar com protótipos, wireframes, documentos e o que mais der pra gente falar. Me manda suas perguntas, me manda suas dúvidas, é importantíssimo a gente saber o que tá rolando agora, porque ainda tem mais 3 dias pela frente. Então é isso aí, não se esqueça, assine o canal e eu te vejo amanhã. Um grande abraço, tchau!